Olá para vocês, eu sou Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente está aqui para mais um Botanicamente Falando. O Botanicamente Falando de hoje vai tratar de três termos teóricos, conceituais, que muitas vezes são de difícil entendimento e podem causar alguma confusão. São os termos bioma, domínio e ecossistema. Na verdade, são termos que têm ambiguidade e, de certa maneira, se sobrepõem em alguns aspectos, mas não são sinônimos e não podem ser utilizados como sinônimos. Existem diversos grandes pesquisadores que publicaram importantes trabalhos, e se você, que é professor e estudante de biologia, tem maior curiosidade sobre essas questões teóricas, a gente recomenda as obras de um geógrafo fabuloso, um geógrafo brasileiro importantíssimo, o professor Absaber, mas também outros biólogos como, por exemplo, Leopoldo Coutinho, a Rizzini, a Dárdano de Andrade Lima, pernambucano, Vasconcelos Sobrinho. Então tem diversos autores que se dedicaram a essa questão conceitual sobre que diferencia biomas, ecossistemas e domínios. O Ministério do Meio Ambiente, ele adota o termo bioma para se referir à Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Portanto, para as políticas públicas federais, nós temos 6 grandes biomas no Brasil. Lembrando, essa é a maneira como o Ministério do Meio Ambiente adota. E por isso, os livros didáticos e a base curricular comum, ou seja, o conteúdo de biologia das escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, ou seja, biologia e ciências, inclui os termos biomas de acordo com o emprego do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, chama de bioma Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas. No entanto, é importante a gente lembrar que o Cerrado, tecnicamente, ele seria, do ponto de vista conceitual, um complexo de biomas e não o bioma. Por quê? Porque o Cerrado ele apresenta um mosaico de aspectos, desde campestre, savanícola e florestal. No entanto, o MMA trata como bioma. Então, esse grande domínio fitogeográfico do Cerrado envolve diversos ecossistemas e diversos biomas inseridos dentro de um limite grande geográfico, mas que o MMA chama de bioma todo esse conjunto. Pode parecer difícil entender, por isso que a gente sugere que você consulte as obras que tratem especificamente dessa questão. É importante esclarecer sempre que quando a gente usa a terminologia de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério do Meio Ambiente trata, isso deve estar bem claro para todos. E por essa razão a gente está reforçando aqui que para o Ministério do Meio Ambiente nós temos esses biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Pantanal. Mas, por exemplo, dentro do Cerrado, a gente comentou agora que existe uma diversidade de ambientes. Isso se repete na Mata Atlântica, por exemplo. No domínio da Mata Atlântica, conforme o MMA chama, nós temos os manguezais, as restingas, as matas de restinga, a floresta atlântica, os campos de altitude, os brejos de altitude. Então a gente tem diversos ecossistemas dentro dessa grande faixa que é chamada de Mata Atlântica. Outro exemplo que a gente pode chamar a atenção é do bioma Amazônia, conforme o MMA trata. Por exemplo, na Amazônia, nós temos as florestas de terra baixa, florestas de igapó, de igarapé, nós temos as campinaranas, nós temos os tepus. Tudo isso está dentro de uma grande área gigantesca que é tratada pelo Ministério do Meio Ambiente como bioma Amazônia. Então, por isso que a gente coloca que o próprio ambiente, o domínio,
tem uma série de biomas dentro desse domínio fitogeográfico. O que não está errado nós adotarmos o que o Ministério do Meio Ambiente segue, até porque os livros didáticos para biologia e ciências também usam esses termos. A gente pode aqui reforçar alguns termos que também tem nos livros, como os grandes biomas, taiga, tundra, savanas, florestas. Isso está também nos livros e muitas vezes causa uma confusão por essa ambiguidade dos termos. A gente vai ficando por aqui com mais um Botanicamente Falando. Espero que isso tenha ajudado a entender o porquê que tem essa ambiguidade no uso dos termos. Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, a gente recomenda que você siga o Instagram do Laboratório de Morfotaxonomia Vegetal da UFPE, que tem uma série específica sobre os biomas do Brasil de acordo com a classificação do Ministério do Meio Ambiente. A série está super legal e tem falando de todos esses biomas que a gente tratou aqui hoje. Ou seja, os biomas de acordo com o Ministério do Meio Ambiente são Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, vai visitar a gente no Instagram do Laboratório de Morfotaxonomia, também aqui aonde a gente participa na UFPE. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo.